Amém. A paz para mais igreja? Amém. Podem se sentar. Como já fui falado aqui, bom é estar na casa do Senhor. Aleluia. Convido os irmãos a abrir as suas Bíblias comigo em Filemão, no capítulo 1. Pode deixar aberto. Filemão, capítulo 1, a partir do verso 10. Essa semana é sempre engraçado, né? Que eu falo com a Aline sempre prega, ela vira pra mim e fala assim: você na próxima semana. Eu falei: nem sabia. Porque o pastor bota a escala e ele não avisa. E eu não tô no grupo que tá a escala. Aí eu falei: vou deixar para estudar melhor a palavra no final da semana, que é mais tranquilo com todo o trabalho, né? Mas ao mesmo tempo a gente também fica naquele espírito de oração, né? Senhor, palestra comigo alguma coisa, algo que o Senhor queira falar através de mim, porque eu peço também muito que essa palavra ela venha diretamente ao meu coração, ela seja um instrumento para a minha vida. E o Senhor falou muito ao meu coração sobre vivermos um novo dele, vivermos um novo dele diariamente. E nós sabemos que nós vivemos debaixo de vários temas, debaixo de várias séries de ministrações e também vivemos debaixo de uma bandeira profética que é o nosso ano, que é o ano do favor do Senhor. E eu gosto muito, eu ouço isso muito da Tatiane, que ela fala aqui, né? Sobre nós vivemos isso também. Se o nosso ministério está debaixo de uma bandeira profética, nós vamos viver essa bandeira profética também. Não é só um tema que o pastor foi lá, orou, pediu a Deus e o Senhor fez e a igreja vai passar por esse processo e nada vai acontecer. Não, a igreja vai viver um ano favorável, mas nós também vamos viver um ano favorável. E o Senhor começou a planejar comigo sobre esta mudança, aquilo que o Senhor transforma. O que é o favor do Senhor? É o amor dele. O que é o favor do Senhor? É o cuidado dele se cumprindo na nossa vida. Então, se antes houve choro, houve sofrimento, agora vai vir o favor dele se manifestando na minha e na sua vida. E eu estava procurando, uma palavra que viesse ao meu coração e veio essa palavra de Filemão. Eu já tinha escutado sobre Filemão, mas eu nem sabia que ele só tinha um capítulo. Nem sabia da pessoa dele, mas não sabia o contexto. E é muito bom nós falarmos sobre a palavra do Senhor que nós conhecemos, porque a palavra dele se renova a cada dia, mas é muito bom também quando a gente lê uma palavra que a gente não conhecia a fundo. Quando a gente vai lendo, a gente vai estudando e a gente vai ficando impactado por aquela palavra. Então, vou começar a ler aqui, capítulo 1, verso 10, que diz assim: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo com as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Agora eu vou ler o 18. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão escrevi, eu pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Aleluia. Essa palavra, essa carta, foi escrita por Paulo para Filemão. Se a gente for ler essa passagem, quando ela começa, ela fala, Paulo ele começa a saudar Filemão e ele começa a falar as características de Filemão como um começo de uma carta mesmo, né? Então ele vai falando as características dele e aí a gente já consegue identificar que Filemão é um homem temente a Deus, é um homem que serve ao Senhor. E ele vai saudando Filemão e logo em seguida ele traz esse contexto à carta. E ele fala sobre estar retornando com Onésimo. Onésimo era o escravo de Filemão. Um escravo que
que fugiu da casa de Filemon. Ou seja, ele foi um escravo que agora ele era fugitivo e ele tinha ido ao encontro de Paulo, ele se encontrou com Paulo. E qual foi o contexto, né? Nós sabemos que naquela época os escravos, era normal você ter escravos, é porque, é um homem temente a Deus, você tem escravos? Sim, porque naquela época era normal, assim como há muito tempo atrás, nós sabemos aqui, e funcionava da mesma forma. O seu dono, ele tinha total domínio sobre a vida dele, e assim era também como na vida de Onésimo. A Bíblia não relata, na verdade, enquanto eu vou falar essa palavra, eu vou falar muitas coisas que os estudiosos dizem, os estudiosos falam, porque como eu disse, eu procurei bem a fundo essa palavra, comecei a ver. Então, como é um capítulo muito pequeno, a gente não tem muitas informações, mas através daquilo que a gente vai estudando, a gente vai entendendo que algumas coisas vão se ligando, enfim, e muitos estudiosos estudam para linkar algumas coisas, né, sobre essa passagem de Filemon, Onésimo e Paulo. E muitos estudiosos, né, dizem que não tem, né, um destino específico do porquê que Onésimo era um escravo, né? Mas naquela época, para se tornar um escravo, ou você era nascido de um escravo, ou você tinha cometido um crime muito perverso, ou você poderia se tornar um escravo para pagar uma dívida. Ou você dá o seu filho também como um escravo para pagar aquela dívida. E também tem a questão de quando, porque naquela época, né, existiam muitas guerras, então se um povo conseguia derrotar o outro, aquele outro povo se tornava um escravo. Assim como a gente conhece muito da história de Israel, né, quando se tornou escravo dos egípcios. Então era assim que funcionava. A gente não sabe por que Onésimo se tornou um escravo, mas ele era escravo de Filemon. Eu acredito que como um homem bom, um homem temente a Deus, ele não passava por metade das coisas que os outros escravos passavam, mas é muito ruim. Imagina nós incentivos uma pessoa que a gente não tem autonomia nenhuma, porque quando você se torna um escravo, você não tem nenhuma lei que está sobre você, que está a favor de você. O seu dono, ele tem o direito de te dar a tua vida ou tirar a sua vida. Então, Filemon podia fazer o que ele bem entendesse com Onésimo. Então, quando um escravo fugia, existiam grupos que caçavam esses escravos, né? Naquela época tinha essa profissão de caçar os escravos para trazê-los de volta. E quando esses escravos eram trazidos de volta, eles poderiam ser açoitados, o seu dono poderia bater nele, né? Poderia castigá-lo da maneira que ele quisesse, e ele também era marcado na sua testa com um F. Assim como a gente vê que hoje em dia tem animais que são marcados, os escravos, eles também eram marcados na sua testa como um F para dizer fugitivo. Ou seja, além de passar por tudo, ele ainda era mais uma vez humilhado, e pode ser também que quando as pessoas olhassem para Onésimo, né, quando ele voltasse e fosse pego e fosse castigado dessa forma, as pessoas não poderiam até olhar. Já olhavam com desprezo para os escravos, e ainda iriam olhar para Onésimo e falar assim: meu Deus, é escravo, ainda fugiu, e cada vez mais espraguejava. A gente não sabe, mas é o que nós podemos imaginar. E também ele poderia ser crucificado, porque o seu dono também poderia matá-lo. E não iria ser um problema nenhum. Então, Onésimo, ele foge e ele vai para Roma. E lá em algumas cidades de Roma, né, tinham locais que pode-se dizer que eram ideais para você fugir, né, ficar ali e ninguém saber do seu destino. Mas lá Onésimo encontra Paulo. Nós também não sabemos dizer se ele conhecia o Paulo ou não, mas a Bíblia também não especifica da onde Paulo conhece Filemon. Mas de um versículo que a gente lê, aqui no versículo 19, no finalzinho, está escrito assim, ó: para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. O que Paulo está querendo dizer? A mim você deve algo. O que a gente entende quando fala isso? Às vezes eu faço um favor para uma pessoa e falo: agora você está me devendo. Então, Paulo está querendo dizer isso a carta para Filemon: olha, você me deve algo, você me deve a tu mesmo. Então a gente pode entender que a vida de Filemon deve a Paulo, porque através da vida de Paulo, ele foi liberto.
ele foi transformado, ele aceitou Jesus. Então a gente entende que através da vida de Paulo, Filemão alcançou Cristo. E pode ser que Onésimo já sabia de Paulo de alguma maneira através da vida de Filemão. Não se sabe ao certo, mas Paulo já era muito conhecido naquela época. E Filemão, ele estava localizado, vivia na terra de Colossos, que também é a mesma terra de Colossenses, portanto que dizem-se também que a carta de Colossenses foi escrita ao mesmo tempo que a carta de Filemão, por conta do local. E ali Onésimo se encontra com Paulo. Acredito que Onésimo conta tudo aquilo que aconteceu. Eu acredito que depois que ele fez esse tipo de coisa, de fugir, ele deve também ter se arrependido e pensado: meu Deus, eu fugi, agora como que eu vou voltar? Porque se eu voltar eu posso ser morto, se eu voltar eu vou ser açoitado, se eu voltar eu vou ser marcado. E eu acredito que através da vida de Paulo, ele começou a ter um relacionamento com Paulo. E Paulo, ele estava preso em Roma. Também não se sabe ao certo, mas provavelmente ele estava preso numa prisão domiciliar, que lá em Paulo relata sobre isso. E através da vida de Paulo, mais uma vez, Onésimo se rende ao Senhor. Sendo que muitas das vezes, quando nós nos rendemos ao Senhor, a palavra nos diz que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, nova criatura nós somos, mas às vezes nós estamos diante de uma situação que a gente fez algo no passado que a gente precisa resolver. E a situação de Onésimo era essa. Ele não estava com tudo certo. Aceitou a Jesus, estou fazendo a obra dele, porque ele começou também a ajudar Paulo. Tem um versículo que também relata assim, Paulo diz, porque o significado do nome Onésimo é útil. E Paulo diz assim, no versículo 11, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora te a mim muito útil, eu tu tornei a enviar. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, ele foi inútil para você, mas para mim ele está sendo útil. Aí lá no versículo 3 ele diz assim, eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. O que Paulo está querendo dizer com isso? Olha, ele está sendo útil para mim. Ele está sendo uma bênção na minha vida. Eu queria ficar com ele, mas eu preciso devolvê-lo para você. Você precisa recebê-lo de volta. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer? Ele está sendo uma bênção na minha vida. Ele está me ajudando a pregar o Evangelho. Mas é necessário ele voltar para contigo. É necessário você recebê-lo novamente. Então, Onésimo volta ao encontro de Filemão. Pelo que nós entendemos, Onésimo que entrega as cartas de Filemão e Colossenses. E ali Filemão recebe esta carta. E se a gente continuar lendo, porque como eu disse, eu não vou ficar lendo o texto todo, a gente percebe que Filemão o recebe. E em nenhum momento a gente vê Filemão ele recusando esta carta, porque eu acredito que se Filemão recusasse essa carta, ela não estaria nem aqui na palavra do Senhor. Então a gente entende que Filemão ele recebe a Onésimo. E a palavra também diz, deixa eu ver aqui qual é o versículo que ele fala, no 16, que ele fala assim, não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como do Senhor. Ou seja, ele está dizendo assim para Filemão. Paulo diz assim, Filemão, não recebe Onésimo só como seu escravo, mas mais do que como um servo, recebe ele como um irmão. Recebe ele como um irmão. Agora a gente vai olhar para Filemão e pensar, como que Filemão, ele vai lá, o escravo dele foge, quando o escravo volta, ele ainda tem que receber, e não receber como um escravo não, é receber como um irmão. E muitas das vezes a gente olha para a vida de Filemão e realmente ele é um exemplo para a nossa vida. Porque quantas das vezes nós olhamos para o outro e nós não temos amor. Quantas das vezes nós olhamos para o outro e nós queremos apedrejar. Mas não, Filemão, ele vem com o seu perdão. Filemão vem com uma intervenção e ele entende o Evangelho. Até porque Filemão ele carregava o nome de Cristo. Podemos dizer que Filemão tinha até um ministério na casa dele. Filemão aparentemente
certo, mas a palavra nos diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. A palavra, ela diz que quando a lei, né, que quando o escravo é seu, você tem direito de tirar a vida dele. Mas será que Filemão pensava assim, eu posso até tirar a vida dele, mas quem deu foi Deus. E quem tem que tirar é Deus também. Às vezes nós estamos debaixo de uma lei, nós estamos debaixo de uma ordenança, mas nós servimos a Cristo, nós sabemos que pode ser feito, a gente pode até fazer aquilo, mas será que eu preciso fazer? Será que isso me convém? Será só porque pode ser feito, eu preciso fazer também? E eu acredito que Filemão, ele veio com esse pensamento, olha, eu posso matar, eu posso açoitar, eu posso matar, mas eu preciso fazer isso, eu posso ser diferente dos outros senhores, eu posso fazer diferente com a vida do meu escravo, eu posso aceitá-lo novamente, eu posso perdoá-lo novamente, eu posso libertá-lo, ele pode ser o meu irmão em Cristo. E Paulo, ele termina essa carta, né? Ele já está terminando falando assim, ó, e se fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. O que Paulo está querendo dizer? Olha, se ele, a palavra não diz, mas pode-se dizer que talvez Onésimo saiu, fugiu e ainda levou algo de Filemão. Então Paulo está dizendo assim, se ele te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso em minha conta. Ou seja, se ele levou alguma coisa sua, pode deixar que eu me responsabilizo por isso. Mas também, como foi dito, não é nada claro que ele roubou algo. Porque também, quando um escravo ele foge, cada dia de fuga dele é um valor que vai sendo acumulado, ainda mais que ele deve ao seu servo. Então, Paulo aqui também no versículo 19, ele diz assim, ó, eu, Paulo, de minha própria mão escrevi, eu o pagarei. O que Paulo está querendo dizer? Se ele está te devendo alguma coisa, se ele roubou alguma coisa, pode deixar que eu vou pagar, pode deixar que eu vou resolver, que essa questão é minha, você pode receber ele de braços abertos. E é exatamente isso que Filemão faz. Filemão recebe esta carta, Filemão aceita o Onésimo com perdão, com amor, porque eu creio com carinho, também através dos estudiosos, como eu disse, como é um capítulo muito pequeno, não dá para se dizer a fundo como são todas as questões do que aconteceu, mas através de muitos estudos também é dito que depois disso tudo, é afirmado pelos estudiosos que ele se tornou bispo da igreja de Éfeso. Então, Onésimo, ele se tornou um instrumento. Então, o que isso quer dizer? Filemão aceitou ele de volta. Filemão não aceitou mais ele como escravo. Aceitou ele como servo do Senhor. Aceitou ele como irmão em Cristo. E através disso, da vida de Filemão, Onésimo foi prosperar. Onésimo prosperou. Então, que nós possamos olhar para a vida de Filemão e ver o Filemão como um espelho para nós. Que nós devemos ser pessoas que olhamos com um olhar de amor. Hoje mesmo eu fui pegar um ônibus. E eu estava no ponto. E a gente fica lá esperando o ônibus, olhando, né? A gente não para de olhar até o ônibus chegar. E aí, era uma pista, né? Aí tava descendo 2 carros, que às vezes é quando o carro ele quer virar, né? Fazer aquela curvinha, mas tem que esperar os carros só quando nenhum carro tá vindo que ele pode ir. E aí, o carro que tava atrás começou a buzinar. Aí eu, ai, misericórdia. Ficou impaciente. Aí o da frente saiu do carro. Foi atrás. Começou a não sei o que falou. Porque eu só vi a cara do cara irritado. E voltou pro carro. Aí o outro foi lá e saiu do carro. Também foi lá. Aí eu já comecei, misericórdia, não permita que nada aconteça. Porque a gente que é crente, a gente tem que ficar em espírito de oração. Tava longe de mim. Mas eu falei, Senhor, pelo amor de Deus, não acontece nada não. Porque eu já vi também algo, né, que aconteceu disso mesmo. Um cara fica estressado com o outro tira a satisfação e o cara tá com uma arma e disparar. E morrer. Então eu falei, Senhor, não permita que isso aconteça. Aí o outro que estava na frente entrou no carro, o outro saiu para ir atrás dele, sendo que aí o carro saiu voado. Nisso o cara que estava atrás, ele fechou o carro e saiu voado atrás dele também. Aí eu não vi o que aconteceu, mas eu continuei orando e falando, Deus tem misericórdia. Mas por que isso aconteceu, irmãos?
Porque a palavra do Senhor está se cumprindo, o amor de muitos tem se esfriado, a paz acabou, a paciência tem se esgotado, o amor tem se acabado. E nós vemos que, através da vida de Filemão, a paz, o amor, o cuidado, a paciência. Então nós precisamos ser semelhantes a Ele, porque Ele foi semelhante a Cristo. Aleluia, Jesus. Aleluia! E nós precisamos também ser como Onésimo, que mesmo tendo passado por uma situação, mesmo sendo escravizado, porque nós aprendemos também com a vida de Onésimo, que assim como o Senhor fez na vida dele, o Senhor pode fazer na minha e na tua vida. Nós não estamos fora da presença no momento, mas às vezes é uma mudança de cenário, uma mudança de cativeiro, porque aqui Onésimo estava no cativeiro. Como eu falei, eu acredito que Filemão poderia ser um senhor melhor do que os outros por servir a Cristo. Mas isso não quer dizer que deveria ser fácil ser um escravo naquela época. Então, o Senhor restaurou a vida de Onésimo. Portanto, que a gente só se vê que Onésimo é relatado aqui da época dos escravos. Eu estava até pesquisando que teve uma época em Roma que a população de escravos era maior do que a população de pessoas livres. Ou seja, existiam pessoas mais escravizadas do que pessoas livres. Então, Onésimo foi uma exceção, mas ele também aceitou escolher a Cristo. Ele também se arrependeu, ele também recebeu ao Senhor. Ele não simplesmente fugiu e deixou para ficar da maneira que está. Talvez ele poderia ter sido achado, talvez outro destino aconteceria com ele, mas não, ele se permitiu ouvir a palavra do Senhor, ele se permitiu fazer a obra de Deus. E também tem muitas das vezes pessoas que eu acredito que ele também foi confrontado por Paulo, porque imagina só, você aceitar o Senhor e ver tudo maravilhoso, aí você olha, você conta a tua história, aí Paulo deve ter olhado para ele. Então, meu filho, você vai ter que ir lá resolver esse teu problema. Então, de alguma forma, ele foi confrontado. Imagina ele sendo confrontado. Paulo, como que eu vou voltar lá? Como que eu vou voltar para Filemão? Filemão vai me matar, Paulo. Mas ele entendeu que era necessário. E eu acredito que mesmo se ele soubesse que ele fosse morto, ele ia ser morto feliz. Porque ele tinha aceitado o Deus da vida dele. O Deus da vida dele mudou o cenário dele. Ele não era mais Onésimo, escravo, ou muitas das vezes até considerado um inútil. Mas ele se tornou uma pessoa útil na presença do Senhor. Assim como o seu próprio nome descrevia sobre ele. Então, que verdadeiramente nós possamos ver a vida de Onésimo como um exemplo para a nossa. Que mesmo que a situação dele foi mudada, a minha e a tua situação também pode ser mudada. A situação, ele de escravo, ele se tornou uma pessoa importante para o reino, pode acontecer na minha e na tua vida também. Porque o nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E também nós sermos como Paulo. Porque nós temos vários ensinamentos na palavra através da vida de Paulo. Mas ser também pessoas receptivas. Que olham uma pessoa carente numa situação, num estado talvez deplorável ou assustado e não saber o que fazer, mas abraçar. Porque talvez um escravo que veio fugido, qual é a condição para esse escravo? Eu não vou dar bola para ele, eu não quero saber dele. Às vezes chegam pessoas passando por dificuldades, por problemas diante de nós, e muitas das vezes nós não abraçamos, nós julgamos, nós queremos cada vez mais apedrejar, mas Paulo não, Paulo acolheu, Paulo salvou a vida dele, Paulo aconselhou, Paulo cuidou, e Paulo ainda usou ele como assim, ó, se ele está devendo algo para você, eu posso tomar toda a responsabilidade. Então Paulo fez coisas infinitas também na vida daquele homem. Então nós podemos tirar, o ensinamento de cada um deles. E que verdadeiramente nós possamos ter isso no nosso coração. Mas o principal dessa passagem é a vida de Onésimo. Assim como Deus mudou a história dele, assim como Deus mudou a situação na vida dele, que o Senhor venha mudar a minha e a sua vida também. E para não só ficar somente nas minhas palavras, normalmente quando eu trago uma palavra, eu gosto muito de falar sobre situações que acontecem na minha vida. E eu também estava falando sobre isso. Senhor, palestra comigo essa semana, o Senhor trouxe essa passagem para mim, mas eu também quero ter algo para passar para a sua igreja, né? E
foi a partir dali que o Senhor começou a palestrar comigo sobre viver um novo com Ele e viver o favor dEle, porque essa palavra eu também entendo que Onésimo viveu o favor do Senhor. O Onésimo viveu algo favorável vindo de Cristo. E eu tenho uns... Acho que acredito uns 2 anos que eu sinto que parece que as coisas têm só piorado ao invés de melhorar, né? Obviamente a gente está aqui, a gente acredita num Deus Todo-Poderoso, mas a gente olha às vezes para situações e fala, ai Senhor, parece que só está piorando, não está nada melhorando. E eu acredito que eu comecei a perceber isso desde a morte da minha tia, porque eu nunca tinha perdido ninguém na minha família. Tu já tinha, tia? Eu não tinha perdido ninguém na minha família. E ela foi a primeira morte assim, que eu senti. E é uma dor inexplicável. E eu lembro que eu teve uma vez que eu até virei para minha mãe e eu falei assim, mãe, como é que é? Porque a senhora já perdeu. Então como é que é o estado do luto? Quanto tempo dói? Quanto tempo eu fico sentindo essa dor? Eu quero entender. E a minha mãe começou a tentar me ajudar, né? Mas eu até senti que eu lidei até muito bem. Porque a gente entende, quando nós servimos a Cristo, eu acredito que a gente lida com as coisas melhor. Porque a gente entende que tudo é debaixo do controle do Senhor. Tudo está diante do controle de Deus. Porque se o Senhor quisesse que ela estivesse aqui hoje, ela estaria. Então, se ela não está, foi porque o Senhor permitiu. E isso ficou muito gravado na minha mente. Ela não está aqui porque o Senhor permitiu. Então, amém por isso. Vai doer, eu vou sentir falta, eu vou sentir saudade, mas amém por isso. Sendo que eu acredito que a forma que eu lidei exteriormente com isso foi boa, mas a forma que eu lidei interiormente não foi tão boa. E eu comecei a perceber isso depois de 1 ano que se passou, quase 2 anos. Porque após a morte da minha tia, a gente teve que viver algumas situações também que para mim foram difíceis, porque, enfim, eu não vou falar sobre essa parte. E a gente começou a ter que vivenciar situações muito complicadas, até mesmo a vida da minha mãe. E se passou, foi o ano de 2023, se passou o ano de 2023, a gente seguiu firme, com fé. Mas eu lembro que quando virou o ano de 2024, eu acho que no primeiro dia de janeiro, eu tive uma crise de choro, eu comecei a chorar. Eu lembro que eu estava com meu noivo e ele virou assim para mim e falou assim, não, por que tu tá chorando assim? Eu falei, porque eu tenho medo do que vai acontecer esse ano. Eu nunca tinha vivenciado com uma dor tão grande, então eu não sabia o que me esperava naquele ano de novo. E eu lembro que eu chorava, eu falava, Senhor, eu não sei, Senhor, eu não quero viver a mesma coisa. E em janeiro de 2024 eu fui mandada embora do meu trabalho. E eu lembro que quando me chamaram, né, para falar comigo, me mandaram embora justificando através de uma mentira. E eu já sabia que aquilo era uma mentira. E eu acho que é pior ainda do que você ser mandado embora, através de uma mentira. Porque eu já sabia a verdade. A verdade, ela dói. Mas dói muito mais quando você sabe que você está debaixo de enganação. E eu lembro que eu fiquei muito mal também. E aí eu comecei a mandar vários currículos, mas eu não fui chamada para nenhuma escola. Comecei a trabalhar só com a minha irmã no reforço, como eu sempre trabalhei. O reforço, na realidade, eu tirava como uma renda extra, não era minha renda total, e eu comecei a ter que tirar o reforço como minha renda total. Mas era muito complicado, porque tinha meses que eu recebia um valor, tinha meses que eu recebia pouco. Eu nunca consegui chegar a um salário mínimo, mas tinha meses que eu não conseguia passar de 1.000, tinha meses que eu não conseguia. Então, às vezes o pai não pagava, e quando o pai não paga, você não recebe. Eu recebia por aluno, tinha vezes que muitos alunos saíam. Então, foi um ano muito conflitante para mim. Porque eu tive que verdadeiramente viver essa dependência do Senhor. E às vezes a gente viver na dependência do Senhor é difícil. E você está mandando currículo, e você não é chamado. E você não entende o porquê. E nisso, passou-se o ano. Fui mandada embora em janeiro, então passou-se os meses. Quando chegou em setembro, meu noivo foi mandado embora também. Então a gente viveu uma peleja na nossa vida. Só de outra causa, porque eu sentia, tipo assim, pelo menos eu tenho ele. Ele tá ali. E quando ele foi? Agora eu tenho só Deus. Agora eu tenho só Deus. E aí, mas ele tinha o auxílio, então de primeiro momento ele ficou bem. E foi seguindo o final do ano, e aí a gente em janeiro, nós dois nessa período. Sendo que antes de começar janeiro, né, que foi como eu falei, ficou muito fixo na minha mente
quando na questão do 1º de janeiro de 2024, eu falei, esse ano vai ser diferente. Esse ano eu não vou chorar, eu não vou ter medo, esse ano eu vou pedir o Senhor fazer mais e mais na minha vida. Por mais que eu não consiga ver, por mais que eu não consiga saber o que vai acontecer, mas eu comecei a orar, Senhor, não permita que eu venha vivenciar anos como eu vivenciei antes. Senhor, me permita viver o melhor do Senhor neste ano, porque eu não consigo ver nada, mas o Senhor tem um poder para fazer infinitamente mais. E logo em seguida eu soube o que o pastor colocou como tema para este ano, que eu ando no favor do Senhor. Então eu agarrei isso para mim. Eu falei, Senhor, eu quero viver o teu favor. E em todas as minhas orações após isso, eu começava a falar, Senhor, eu vou viver o teu favor. Senhor, não me permita não testemunhar a tua glória. Não me permita não testemunhar o teu poder, porque o Senhor pode fazer. Aleluia. E eu passei o mês de janeiro todo mandando currículo. Eu vou mandar todos os dias uns 30 currículos. E o meu noivo fazia a mesma coisa. E nada. Ele chegava e ia fazer entrevista, ia para a segunda fase. Ah, vimos alguém melhor. Eu não tinha nem entrevista. Nada acontecia. E aí eu comecei o mês de fevereiro muito desanimada, muito angustiada. Mas eu também falava, acho que foi um dos momentos também que eu mais fazia coisa na igreja. Eu também não vou parar, não vou permitir que isso venha me desanimar, não vou permitir que isso venha me entristecer da forma que eu venha me entristecer com o Senhor, porque o Senhor não tem nada a ver com isso, é algo comigo. E eu passei no mês de fevereiro, comecei muito triste, porque eu esperava ter conseguido um trabalho de novo. Todo mundo sabe aqui que eu tenho uma formação, que eu sou professora, mas eu cheguei até a cogitar parar de mandar currículo para a escola, só e começar a procurar outros trabalhos diferentes dentro da escola. Eu cheguei ainda a pensar nisso, comecei a pesquisar um pouco para ver, mas não foi necessário. Quando chegou no final de fevereiro, eu tinha até comentado isso com a Tatiana, eu falei, nem falei, né, sobre o meu trabalho. Todo mundo já sabe que eu estou trabalhando, mas eu nem falei, né? Falei, vou esperar um pouquinho. E aí, quando foi no final de fevereiro, eu já nem esperava mais conseguir um trabalho esse ano. Se eu esperava conseguir, só no meio do ano, porque a escola é muito assim. E aí, uma menina que trabalhou comigo no meu colégio anterior, ela me mandou mensagem. Ela é até cristã também. Ela virou para mim e falou assim, Duda, tá abrindo turma lá na escola. Uma professora tá precisando sair. Vai lá na escola amanhã, horário e tal, leva o teu currículo e fala que eu te indiquei. Falei, amém, vou lá. Eu fui, cheguei lá, tinham umas 3 pessoas além de mim, e todas eram mais velhas do que eu, né? Aparentemente, ao meu ver, mais experiente, eu não tenho chance nenhuma aqui. E aí eu fui a última a fazer a entrevista, fui na sala, conversei com a coordenadora, e ela veio para mim e falou assim, isso daí foi na semana antes do carnaval. Aí a coordenadora virou para mim e falou assim, olha, eu vou ver aqui, já peguei seus dados todinho, e a gente dá um retorno hoje ou amanhã. Aí eu, tudo bem, fui embora, bem ansiosa, né, para saber. Passou, foi uma quinta-feira, passou a quinta-feira toda, nada. Passou a sexta-feira toda também, nada. Eu falei, acabou, não tem mais chance de ser chamada. Ela falou ontem e hoje não tem como. Passou outro final de semana, seguimos novamente a rotina dos currículos. Quando chegou na segunda-feira, ela me mandou uma mensagem, aqui, coordenadora da escola, você ainda tem interesse na vaga? Eu falei, tem sim. E aí, chegou na segunda-feira, eu fui lá, eu nem acreditava, eu acho que eu só fui cair minha ficha que eu tinha conseguido mesmo, porque eu vi tanta luta para arrumar um outro emprego, que eu só caí minha ficha que eu consegui um mês depois. E aí a oração mudou. A oração agora é para o meu noivo conseguir um emprego. E a gente orando por ele. E nada dele conseguia. Era assim, dele era o tempo todo. Ia na entrevista, passava pela segunda fase, não ia. Ia para a entrevista, passava na segunda fase, não ia. E ele já estava chegando num estado que ele não queria nem mais sair. Enfim. E aí a minha sogra, ela foi curada de um câncer, tem 6 anos. Que ela teve um câncer de mama. E ela sempre foi muito fervorosa.
E ela fez um culto de ação de graças no ano que ela foi curada, mas ela fez na igreja. Em casa ela nunca tinha feito, porque eles sempre foram pessoas de fazer a obra na casa deles, o tempo todo, a obra nunca parou. E eles nunca pagaram gente para fazer. O pai dele comprava o material e quem fazia a obra era ele e o pai dele. Então nunca foi uma obra rápida, sempre demorou muito. E a mãe dele sempre falava, quando a obra ficar pronta, eu vou fazer um culto de ação de graças aqui em casa. Quando a obra ficar pronta, eu vou fazer um culto de ação de graças aqui em casa. E a obra ela ficou pronta esse ano. Então a minha sogra vai fazer aniversário em 19 de abril. E 19 de abril ela fez um culto em ação de graças. Aí eu até fiquei zoando minha mãe, vocês estão na sintonia, porque minha mãe também fez um culto de ação de graças esse ano. E elas fazem aniversário em diferença de uma semana. Aí ela fez um culto de ação de graças lá. E na hora que ela foi ter a oportunidade para falar assim, olha, eu tô fazendo esse culto por conta do meu câncer, que eu fui curada, porque foi o Senhor que me curou. Marcaram cirurgia para mim, eu falei que eu não ia fazer, porque o Senhor me curou. Eu todo ano, porque depois quando você tem câncer, o câncer ele pode voltar depois de 5 anos. Ela ia todo ano lá, ela virava para a médica e falava assim, eu não tenho câncer, por que eu tenho que estar voltando aqui? Ela não tem que voltar todo ano. Aí a minha sogra ia, voltava todo ano, pra que eu tô voltando aqui? Aí ela falava, todo ano minha sogra voltava. Completou-se 5 anos e ela falou assim, e agora eu consegui fazer esse culto aqui em casa e eu também estou orando pela porta de emprego do meu filho que eu sei que vai abrir. Na mesma semana a porta abriu, no dia da aniversário da minha mãe. Então, o Senhor tem feito infinitamente, mas eu tenho vivenciado o valor do Senhor. E às vezes a gente olha para essa situação e a gente pensa, acabou? Não acabou não, porque justamente essa semana eu fui chamada na escola pela minha coordenadora. A minha coordenadora falou assim, Duda, tá saindo uma professora da manhã, que é a professora até que te indicou. Você quer pegar a turma dela também? Eu falei, eu quero também. E o Senhor tem feito infinitamente. Glória a Deus, aleluia. O Senhor tem feito infinitamente mais. O Senhor tem agido com o favor dele. Todos os dias. Vale a pena nós sermos fiéis. Vale a pena nós buscarmos a face dele. Vale a pena nós vivenciarmos a face dele. Eu nem entendia, porque eu estava demorando tanto testemunhar aquilo que o Senhor fez por mim, mas ele sabia o que eu precisava chegar aqui e falar. E hoje eu estou aqui como prova viva, testemunhando mais uma vez o amor do Senhor. Então hoje, para mim, uma coisa que estava sendo tão difícil arrumar um emprego, agora eu consegui no mesmo colégio. Eu vou trabalhar na parte da manhã e agora na parte da tarde também. E graças a Deus por isso, o Senhor tem feito prosperar na minha vida. E assim como o Senhor fez na vida de Onésimo, assim como o Senhor fez na minha vida, eu não sei qual é a peleja que vocês estão passando, eu não sei qual é a causa que vocês estão passando, mas